Senhoritas e senhoritos, que roteiro, hein? Que roteiro, sei lá, cara, cinematográfico, dos bons, né? De filmes bons que a gente viu aqui hoje em Old Trafford, não só pela partida, mas pelos protagonistas, né? Pela jornada heróica de jogadores observados por lentes negativas por tanto tempo, especialmente do lado do Harry Maguire, mas não somente, né? A gente teve, assim, na minha modesta opinião, um resultado para o Manchester United melhor do que a atuação do Manchester United, especialmente no primeiro tempo pavoroso, constrangedor, vergonhoso. Tivemos também uma história melhor do que o jogo e uma crônica que, se bem feita, será melhor do que as atuações. Porque os elementos de destaque aqui hoje, eles foram muito mais da ordem poética, da fantasia, né? do drama, que evidentemente anda de mãos dadas com o futebol, mas enfim, foi muito mais nesse lado do esporte do que, de fato, de uma questão técnica, de um futebol vistoso, enfim. Não houve poesia na técnica, houve poesia no drama. Hoje a gente teve aqui muito mais um drama bem feito, bem construído, bem escrito, do que, sei lá, um filme de romance, né, de um futebol romântico, algo desse sentido. Porque, cara, eu acho isso um barato, assim, né? Eu sei que o torcedor do Manchester United tem pontos para ficar preocupado, daqui a pouco a gente chega neles, mas eu acho um barato a gente ver principalmente personagens como o Harry Maguire e como o Onana brilhando e sendo fundamentais para um resultado absolutamente essencial para esse Manchester United. Gente, se o United sai daqui empatando e esteve a segundos e centímetros de sair com esse empate, a gente já poderia começar a pensar em Europa League com otimismo, né? A Europa League viria com um certo tom de otimismo, porque aí eram 2 jogos fora de casa seguidos e uma decisão aqui no fim contra o Bayern de Munique. Provavelmente reserva, classificado, sim, mas ainda assim contra o Bayern de Munique. Enfim, essa não é a realidade que se apresenta nesse momento, mas é só para trazer o que estava em jogo nesse jogo. Ok? E aí a gente tem primeiro um gol de Harry Maguire. Cara, ele comeu o pão que o diabo amassou. Vamos lá, você pode achar que foi justificado, você pode achar como eu que não foi inteiramente justificado, mas o fato é que ele comeu o pão que o diabo amassou. Minha opinião, Harry Maguire, eu já disse isso tantas vezes, mas eu repito, Harry Maguire não é jogador para Manchester United. Eu não acho ele tecnicamente, nunca achei e provavelmente nunca acharei que o Harry Maguire tenha nível para um clube do tamanho do Manchester United. O Harry Maguire, ele é bom para clubes que tenham na defesa baixa um dos pilares do próprio time, o que não é o caso do Manchester United e nunca foi. Não faz parte do DNA desse clube. Faz parte do DNA da seleção inglesa, especialmente dessa do Gareth Southgate, por isso que, na minha opinião, ele vai tão bem por lá, com tanta regularidade. Se a seleção inglesa tivesse um pouco mais de ideias oxigenadas por um pensamento mais ofensivo e mais construtor, o Maguire estaria escanteado tanto quanto ele está do Manchester United, não no momento por conta de lesões, mas enfim, é essa a minha lógica, tá? Por isso que eu acho que faz bem o Harry Maguire estar no Leicester, faz bem ele estar, faria bem ele ter ido para o West Ham, para equipes com um perfil mais ou menos assim, ok? Dito isso, uma vez que ele está aqui, eu acho bonito que ele possa sorrir, né? Que o futebol tenha
mais jogadores sorrindo do que sempre os mesmos, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Então eu gosto de ver o Harry Maguire fazendo coraçãozinho para a torcida hoje, fazendo um gol decisivo. Ele sofreu muito para estar aqui e por mais que eu não acredite que esse seja um ponto de virada da carreira do Harry Maguire no Manchester United, me alegro, fico feliz por ele. Inclusive eu entrevistei depois do jogo, quis tentar arrancar um pouco dele sobre a força mental que, assim, é impressionante que ele tenha tido por tanto tempo, né? E ainda mais para viver momentos assim, depois de sofrer tanta crítica de gente que passa completamente da linha da razoabilidade. Então, foi uma entrevista que eu gostei, acho que ele falou razoavelmente bem sobre essas questões e, enfim, vai ser... Essa entrevista, inclusive, imagino que já esteja nas redes sociais da TNT Esportes. A outra, né, jornada do herói aí, né, a curva dessa história bem mais curta, porém intensa também, é do Onana, que chega nessa temporada para ser o remédio de todos os problemas de David de Gea e evidentemente não se provou como tal, muito também por conta da bagunça que é o time, mas não somente, e sim por falhas do Onana, especialmente na Liga dos Campeões, né? Falhou contra o Bayern de Munique, falhou contra o Galatasaray e hoje ele foi perfeito. O Onana, ele faz uma defesaça no segundo tempo, num chute de fora da área de um jogador do Copenhagen que a bola vai abrindo, ela vai saindo e o Onana estava inteirão na bola. E depois, claro, o lance principal maravilhoso, fantástico, que é o pênalti no último respiro do jogo e ele faz uma bela defesa, né? Não é um pênalti fácil de se pegar. É muito difícil que um pênalti que não entre seja bem batido, né? Por isso que não dá para dizer que esse foi bem batido, mas eu vejo muito mais mérito do Onana do que demérito do cobrador. Então, enfim, a gente tem essas duas histórias bonitas enfim, que me dão prazer por ver a redenção, mesmo que pontual, de dois jogadores muito criticados, mas tivemos problemas. Repito, a atuação do Manchester United, especialmente no primeiro tempo, foi um negócio terrível, sem criatividade. O Ten Hag tem culpa nisso. Eu não entendo escalar um meio-campo sem Eriksen, principalmente sem Eriksen, mas também sem o Mason Mount. Tudo bem, o Mason Mount não está jogando tão bem? Não está jogando tão bem. Mas você tem um meio-campo com... Deixa eu ajeitar aqui para o pessoal passar. Voltando, ele escala um meio-campo com Amrabat e McTominay. Não gostei do Amrabat hoje, achei ele bastante mal, inclusive. Mole na marcação e perdido na construção do jogo. Nossa, achei o Amrabat muito mal. E o McTominay, cara, é o McTominay, né? Assim, ele pode ser útil de maneira ofensiva lá dentro da área, como ele foi, né? Com 3 gols nos 2 jogos anteriores, mas não dá. Ele sempre carrega um alto risco consigo. Tanto é que fez pênalti contra o Sheffield United e hoje fez um pênalti bobaço, né? Bobo, no último minuto, que poderia ter custado muito caro para esse Manchester United. Então, a melhora do time na criação ofensiva, ela vem diretamente no momento em que o Eriksen pisa em campo. Não no lugar do McTominay, mas sim no lugar do Amrabat. E aí o Eriksen melhora o time, não digo da água para o vinho, mas é da água para aquela cachaça meio ruim, ou para aquele vinho barato. Mas pelo menos é vinho, sacou? Né? Se você quer uma bebida alcoólica, você não vai beber água, você bebe um vinho, nem que seja barato. E aí o Manchester United entregou isso, pelo menos no segundo tempo. E aí, cara, tem um problema técnico que não dá para você culpar o Ten Hag, que é a quantidade de gols perdidos desse Manchester United. É impressionante como nesse segundo tempo o time perdeu gol. Primeiro com o Rashford, mais uma vez, muito mal.
depois com o Garnacho 2 vezes, ele entra na vaga do Antony, que eu acho que foi um dos poucos que se salvou quando você olha para a partida pré-gol Maguire. Eu acho que as duas atuações que eu gostei, falando ofensivamente do time, foram do Antony e do Højlund. O Højlund sempre brigando, sempre construindo, sempre mostrando qualidade. Gosto desse moleque. Um time organizado ele já estaria voando alto. E mesmo no Manchester United ele está aí com 3 gols na Liga dos Campeões e sempre dando sinais positivos. Hoje, não entendi por que o Ten Hag também tirou o Antony e não o Rashford. O Antony estava melhor no jogo, mas enfim, sai o Antony, entra o Garnacho, que por mais que seja um jogador interessante e que eu queira ver mais, ele trouxe fumaça para o jogo, mas uma fumaça sem fogo. Ele tem 2 chances, uma cara a cara com o goleiro, em que ele faz quase igual ao Rashford minutos antes, que é tropeçar na bola e a bola que era para ser toda do atacante, ela vira toda do goleiro no lance de 1 contra 1. Então o Rashford perde, o Garnacho perde, o McTominay também perde nesse rebote do Garnacho, na terceira chance. Então assim, já estou falando de 3 lances cara a cara, em que o Manchester United poderia ter tido uma tranquilidade e no fim das contas o pênalti poderia até ter entrado, que não faria nenhuma diferença. Então eu vejo problemas crônicos desse Manchester United, que a gente pode traçar uma linha de culpa e de responsabilidade para o treinador, mas há outros pontos que são técnicos, cara. Tem jogador que está muito mal. O Bruno Fernandes, mais uma vez, achei mal. Cresceu um pouco no segundo tempo com a companhia do Eriksen, mas o Bruno Fernandes acho que está sendo... Ele está mal tecnicamente, está sendo um pouco sacrificado por esse meio campo que não se ajusta, né? Não se ajusta, é impressionante. Então é isso, cara. A gente tem essa vitória importantíssima para o Manchester United ter chances de classificação para a próxima fase da Champions. Não está garantido, longe disso, ainda tem uma montanhazinha para escalar. Agora precisa vencer na Dinamarca o próprio Copenhagen e depois vamos ver como é que vai estar a configuração do grupo para ver o que tem que fazer na Turquia contra o Galatasaray e contra o Bayern de Munique aqui em Manchester. Excelente para o Manchester United que o Bayern tenha vencido o Galatasaray hoje, mesmo na Turquia, principalmente na Turquia, porque é isso, agora a briga é pela segunda vaga do grupo, como a gente previa, né? Um comentário final é dividir com vocês aqui a emoção de ter testemunhado essas homenagens ao Sir Bob Charlton, né? Eu falo olhando para a câmera e se eu olhar um pouco mais ao fundo eu vejo uma arquibancada que tem o nome dele. A de lá tem do Sir Alex Ferguson, essa aqui do Sir Bob Charlton. É muito bonito ver como a Inglaterra, especialmente a Inglaterra, mais do que outros países europeus, consegue prestar homenagens e valorizar em vida também ídolos do futebol. E o Sir Bob Charlton foi valorizado tantas vezes aqui, né? A arquibancada foi dada a ele ainda com muita vida pela frente e ele nos deixou nesse sábado e hoje foi muito bonito ver a torcida cantando a música dele, os aplausos, o minuto de silêncio. Essas homenagens vão seguir acontecendo em mais um capítulo nesse fim de semana no clássico de Manchester. Enfim, bonito ter visto isso, é mais um dia para eu lembrar que eu vivi na minha carreira aqui. É isso, o Manchester United tem 3 vitórias seguidas, jogando 3 jogos meio mal. E aí o torcedor se coloca está numa posição de sentimentos conflitantes, né? O que pensar? Olhar mais para as atuações ou para o lado de que os resultados vieram mesmo assim? Enfim, 3 vitórias consecutivas e no fim de semana jogo contra o Manchester City aqui nesse estádio. Se tudo der certo, aqui estaremos. Até o próximo vídeo que virá nesta quarta-feira, depois de Newcastle e Borussia Dortmund, direto do St. James's Park. Até já!